E aí pessoal, meu nome é Matheus Proença e estou muito feliz de ter aqui. Hoje nós iniciamos a primeira série de mensagens que a gente intitulou como A Escolha Superior do Perdão. E nesse episódio nós vamos falar sobre um prisioneiro das emoções. Inicialmente eu gostaria de levar você para uma imagem daquelas armadilhas antigas conhecidas em algumas regiões do Brasil como arapuca, que era formada de um pedaço de madeira, uma caixa de madeira, um cesto, e esse cesto ele era erguido por um pedacinho de madeira. Essa armadilha ela ficava aberta por um pedacinho de madeira. E ali dentro era colocado um pedaço de comida, algo que chamasse a atenção dos animais. E quando o animal entrava naquele local, ele batia acidentalmente nesse pedacinho de madeira e a armadilha se fechava. E por que eu trago essa imagem? Porque esse pedacinho de madeira era conhecido, vem da palavra original do grego, scandalon. E é a mesma palavra utilizada para ofensa, escândalo. Então, a ofensa seria esse pedacinho de madeira que, quando você adentra aquele espaço, você bate na ofensa, você abraça a ofensa, você acaba ficando preso em uma armadilha. Então, o ponto inicial é, se você abraça a ofensa, você fica preso em uma armadilha. E primeiro eu gostaria que você entendesse algumas coisas. A primeira é que Deus Pai ama você. E Ele te ama e Ele se preocupa com você por inteiro. Ele tem um local de refrigério, um lugar de descanso para a sua alma. O Espírito Santo ele se preocupa em também curar a sua alma. O Evangelho, como eu disse já naquele vídeo inicial de apresentação do projeto, eu disse que Jesus é um Salvador completo. Vocês vão ver eu falando várias e várias vezes aqui que Jesus é um Salvador completo. E Ele tem salvação para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. O Evangelho ele não serve somente para o seu espírito. Ele não traz somente uma salvação futura. O Evangelho também é para você desfrutar ele no presente. E ele tem salvação, ele tem cura, ele tem libertação, ele tem paz para a sua alma, ele tem cura para o seu corpo. Ele alcança você por inteiro. As boas novas do Evangelho são realmente boas novas. Porque se o Evangelho não for uma boa nova, ele não está sendo Evangelho. E Jesus é um Salvador completo. Há um lugar preparado para você. Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele preparou um lugar para você. E esse lugar já está preparado. É um lugar que tem paz para sua alma. Tem cura para sua alma, cura das dores, cura de traumas. Deus se preocupa com você por inteiro. E eu não falo aqui de sabedoria humana. Eu não venho aqui, nós do time do Riso, não viemos aqui para trazer sabedoria humana. Eu não quero discutir coisas que o mundo diz. É sabedoria que provém de experiências de homens, experiências frustrantes ou algo que alguém viveu. Não provém de achismo. O que eu trago aqui é sabedoria de Deus. O que eu trago aqui é o que a palavra de Deus diz. Amém? E entenda que uma alma que escolhe por abraçar a ofensa e escolhe por não liberar perdão, mas ter rancor, aguardar algo que aconteceu com ela, essa alma ela vive em constante guerra. Se você que está ouvindo essa mensagem tem alguém que você não liberou perdão em algum momento da sua vida, eu não sei quem é você, eu não sei o que você passou na vida. Eu não sei se isso está relacionado ao seu pai, à sua mãe, a algum amigo, se está relacionado a você mesmo, que você não libera perdão para você mesmo. A questão é que uma vez que você tem algo para liberar perdão e você não libera, isso traz uma guerra contínua para a sua alma. E Jesus tem a paz, o fim dessa guerra. Ele tem a solução, o fim para essa guerra. A questão é que muitas vezes nós achamos que quando nós reprimimos, quando nós guardamos a solução de alguma coisa, eu não quero resolver isso. Nós achamos que nós estamos guardando o coração. Mas na verdade nós estamos nos fechando, mas nesse lugar que nós estamos nos fechando tem uma bomba lá dentro. E ela vai explodir. Guardar o coração não é isso, nós vamos discutir ao longo desses episódios a respeito de guardar o seu coração no local certo. Mas antes eu gostaria de trazer novamente Isaías 61. Isaías 61, 1, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, os que estão com o coração quebrado.
e proclamar liberdade para os cativos e a abertura de prisão para os presos. Observe que o profeta Isaías não está falando aqui de pessoas que estavam cativas fisicamente, presas em cadeias. Não. Ele estava falando de pessoas que estavam cativas na alma. O Espírito do Senhor, existe uma unção do Espírito para libertar cativos da alma. Se sua alma está presa em emoções, presa em traumas, presa em alguma coisa, Jesus tem uma liberdade para a sua alma que está em contínua guerra. Entenda isso. Entenda isso. Traumas mantêm as pessoas cativas. A falta de perdão mantém as pessoas cativas. Mas existe uma liberdade para isso. Você não pode, não deve viver uma vida com falta de perdão. Uma vida onde você guarda coisas. Porque, como eu disse, você está guardando isso e junto existe uma bomba que vai explodir. Para iniciar, gostaria de ler Lucas, capítulo 17, se você tem uma Bíblia aí junto com você. Gostaria que você abrisse em Lucas, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 6. E ele vai dizer assim: olhai por vós mesmos, estejam em guarda, em outras versões. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarragai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Esse capítulo ele é muito cheio de pérolas. Ele é muito cheio de riquezas e tesouros. Jesus aqui está falando alguma coisa para os discípulos que vai totalmente contra o que eles viviam na época. Na época, o que valia era olho por olho, dente por dente. Então, se alguém fez algo contra você, você paga com a mesma moeda. Então, se alguém roubava, corte as mãos. Se alguém praticava alguma coisa, você responde no mesmo tom, na mesma direção. E aí então vem Jesus e fala: se alguém fizer alguma coisa contra você, perdoa. E aí ele faz questão de, no versículo seguinte, falar sobre frequência. Ele fala: olha, se pegar contra você 7 vezes no mesmo dia, ou seja, se alguém tiver uma frequência de te ofender, né, frequência de fazer algo para você num período curto de tempo, nesse mesmo período curto de tempo, perdoa, seja rápido em perdoar. No mesmo dia, ele fala: olha, no dia, nas 7 vezes, no dia, perdoa-lhe. Ou seja, seja rápido em perdoar. Nós vamos ver que a amargura, a falta de perdão, ela é como uma raiz. E se você demora para liberar perdão, ela não se mantém do mesmo tamanho que naquele dia que ocorreu a ofensa. Mas ela vai crescendo, se aprofundando como raiz, se tornando cada vez maior. Cada vez maior. E te tornando cada vez mais preso, mais cativo. Lembra da armadilha, do escândalo? Você abraça a ofensa, você está preso numa armadilha. E aí então, os discípulos, em resposta a isso que Jesus disse, não sei se você já percebeu, mas é muito engraçado. Em resposta a isso que Jesus disse, os discípulos falam assim: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Ou seja, os discípulos chegaram no momento que falam assim: Jesus, para eu conseguir fazer isso que você está fazendo, que isso que você está falando, eu preciso de fé. Para eu liberar perdão N vezes ao dia, para eu conseguir liberar a quem me ofendeu muitas vezes ao dia, eu não posso fazer isso por esforço natural. Eu não posso fazer isso por esforço natural. Eu preciso de algo a mais. Isso não é natural, isso é sobrenatural. Né? Naturalmente você olha e fala: não, Mateus, é impossível liberar perdão para essa pessoa. Você não sabe o que ela fez para mim. Você não sabe o que ela fez comigo. Você não sabe qual foi o tom da conversa. Você não sabe qual foi o escândalo que ela praticou. E aí Jesus fala: perdoa. Aí você fala: impossível. Impossível naturalmente. Impossível se você for viver segundo as suas emoções. Lembra lá que nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Se você for pensar que você vai viver por alma, por emoções, nós vamos desenvolver mais isso ao longo desse capítulo, desse episódio, você vai ver que é impossível você perdoar. Você tem motivos suficientes, você tem razão suficiente para não liberar perdão. A pessoa errou.
Agora a questão, observe que Jesus não está questionando se a pessoa errou ou não. Não, ela errou. Realmente ela não devia ter feito aquilo. Mas Jesus diz, libera. Perdoa-lhe. Aí o discípulo fala, aumenta a fé. Eu preciso de fé para fazer o que você está falando. Porque naturalmente eu não liberaria perdão. Mas acrescenta-me fé. E aí então Jesus em seguida fala assim, disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, observa que Jesus ele coloca o grão de mostarda aí, e não é à toa. Ele está falando sobre um dos menores grãos que existe. Ou seja, ele está falando assim, olha, você não precisa de uma grande fé para perdoar. Mas você precisa de uma fé que se assemelhe a uma semente. Ela pode ser uma semente muito pequena, como o grão de mostarda. Mas se ela for uma semente que você pega e planta ela, e você age segundo o que foi dito, está resolvido. E ele vai dizer assim, se você tiver fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarragai-te daí e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, se você tiver uma fé como uma semente que você pega, recebe ela, planta ela e ela gera frutos, ótimo. E aí então ele continua dizendo assim, você vai dizer, ou seja, você tem uma fé que diz, você tem uma fé que entra em prática. Né? Lembra que naquele vídeo de apresentação também que nós iniciamos, algumas semanas atrás, semana passada, a gente falou sobre não ser somente um ouvinte da palavra. Que adianta você ouvir a palavra e não colocá-la em prática? Isso é um engano para você. Né? A mensagem, a palavra vai dizer, você está enganando a você mesmo, você está achando que tem alguma palavra, porque você ouviu. Não, você tem a partir do momento que você vive sobre ela, que você pratica ela. É uma fé como uma semente, eu recebo ela vem por ouvir a palavra de Deus. Eu recebi, e aí o que eu faço com ela? Eu guardo? Não, eu planto. E uma vez que eu planto essa semente, ela gera frutos. Ela dá frutos. A semente tem nela todo o potencial para gerar aquilo que é da sua natureza. E aí Jesus vai dizer assim, diga à amoreira, tire as raízes daí, arranque as raízes daí e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Observa que essa palavra direis, no grego é lego, quer dizer com autoridade, dizer com convicção. E por que Jesus utiliza da amoreira? Porque a amoreira, assim como a falta de perdão, assim como a amargura, assim como o rancor, ela é uma planta que tem raízes muito profundas. E se você escolhe por segurar a falta de perdão, isso tem raízes muito profundas, e essa raiz vai crescer, e essa raiz vai tomando você e te tornando um prisioneiro. E aí Jesus fala assim, diga para ela, diga para a falta de perdão, diga para aquilo que está querendo te aprisionar nas emoções, diga, tire as suas raízes daí e se lance ao mar. E por que Jesus manda se lançar ao mar? Porque lançar ao mar é um local onde havia sal e nenhuma planta como essa amoreira conseguiria nascer e continuar crescendo no local de sal. Aquilo ali seria um local insalubre. Um lugar onde não haveria nutrientes suficientes para aquela planta. Ela morreria. Então você tira ela do seu coração, onde é um lugar onde ela pode crescer, você tira ela do seu coração e manda ela se plantar para longe. Manda ela tentar se enraizar no sal. Não, ela vai morrer. Então é uma questão de você dizer, fala, Mateus, eu não tenho vontade de falar. Eu não tenho vontade de liberar perdão. Mas a questão é não ter vontade ou ter vontade. Não depende dos seus sentimentos. Não depende das suas emoções. Porque realmente você, por várias vezes, vai ter direito, segundo os homens. Né? Você tem razão para cultivar a ofensa. Para continuar deixando a ofensa crescer. Agora, Jesus fala assim, diga. Eu não tenho vontade. Diga a ofensa. Diga a falta de perdão que está enraizada em você. É uma questão de falar por fé. Falar o que a palavra de Deus manda você fazer. A
palavra de Deus manda você perdoar. E aí, você escolhe andar segundo a palavra de Deus ou você escolhe andar segundo o que você acha? E eu já trago um spoiler aqui. O segundo episódio, a gente vai falar sobre a justiça da ofensa. Aguarde, acompanhe a gente. A justiça da ofensa. E aí, você escolhe fazer a sua própria justiça ou andar segundo o que a palavra de Deus diz? Mateus, eu não tenho vontade. Não é segundo a sua vontade. Não é segundo o que as suas emoções estão gritando. Você diz por fé: eu não aceito essa falta de perdão no meu coração. Eu não aceito ter rancor no meu coração. Eu não aceito ficar preso pelas garras desses sentimentos doentios. Eu não aceito. O que eu vivi foi ruim. O que eu vivi foi errado. Isso me machucou. Mas a questão é, você vai se tornar um prisioneiro do que você viveu? Você vai limitar a sua vida e se prender a isso para sempre? Você vai ficar preso a isso? Nesse escândalo, nessa armadilha? Aprenda a diferenciar. Quando a gente fala, não tenho vontade. Mas aprenda a diferenciar, por exemplo, a força espiritual do amor com uma emoção afetiva. Ah, eu não sinto uma emoção afetiva. Eu não tenho paixão. Mas quando a palavra diz sobre amar, ela não está falando sobre você ter uma emoção afetiva. É você amar segundo o amor de Deus. Diferencie, por exemplo, a força espiritual da paz de emoções circunstancial de bem-estar. Ah, as circunstâncias não são de bem-estar. Mas a paz de Deus excede todo entendimento. A paz de Deus excede toda a compreensão humana, excede circunstâncias. Observe que existe uma diferença entre o que as suas emoções colocam para você e o que Deus tem para você. Observe a diferença entre você ter uma força espiritual da alegria e a emoção circunstancial da felicidade. Né? As circunstâncias não me colocam a emoção de felicidade, mas isso é uma emoção. Deus tem para você alegria a todo momento. O reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Tem disponível para você justiça, paz e alegria a todo momento. Mateus, mas a minha alma grita. A minha alma não está dizendo isso. Mas você não anda segundo a alma. Você anda segundo a palavra de Deus. Você anda pelo Espírito. Nós vamos falar mais disso adiante. Agora, o primeiro marco é: o perdão é uma escolha superior. É uma escolha do Espírito. Você andar no Espírito. É um passo de fé. Você pode escolher andar naturalmente. E naturalmente você vai guardar isso no seu coração para sempre e vai morrer com isso. Agora, você pode dar um passo superior. E aí você anda por fé. Você anda no Espírito. E é a escolha do perdão. É a escolha do perdão. Agora você pode falar assim: tá, mas então a minha alma não é de Deus? Não, a sua alma é de Deus. Deus criou a sua alma. Deus criou o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Criou você por inteiro. Agora, entenda qual é o papel da alma nisso tudo. Qual é o papel da alma? Né? Para que eu tenho emoções? Para que eu tenho sentimentos? Para nada? Não, eles são importantes. Você também não pode pegar e fingir que não tem emoções, fingir que não tem sentimentos e oprimir eles. Isso também não é de Deus. Mas agora, entenda o que você deve fazer com as suas emoções. Entenda o que você deve fazer com os seus sentimentos. Deus criou a sua alma, Deus te deu sentimentos, Deus te deu emoções. Só que elas servem como sinalização. Um alerta. Opa, olá, tem alguma coisa de errado aqui. Agora, elas não servem para ser um guia. Observe isso. Observe isso. Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Vai dizer assim: irai-vos e não pequeis. Opa! Você pode irar. Observe que a ira, ela está envolvida com suas emoções e sentimentos. Irai-vos, mas não pequeis. E ele continua: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa não se pôr o sol sobre a sua ira? É você pegar, mirei, dou a mãozinha para a ira e vou sair caminhando com ela o dia inteiro até o sol se pôr. Observa a diferença? Então, ocorreu alguma coisa com você. Alguém disse alguma coisa que não deveria dizer. E aí isso te ira.
Tudo bem. A Bíblia diz, irai-vos. Isso vai acontecer. Isso tocou a sua alma. Só que é uma sinalização. Opa, alguma coisa está de errado aqui. Opa, alguém falou alguma coisa e me machucou. Alguma coisa está acontecendo aqui, está errado. Sua alma está falando, olha, Mateus, tem alguma coisa aqui acontecendo nesse relacionamento. Olha, Mateus, tem alguma coisa acontecendo aqui nessa situação. Agora, não pegue a ira, dê a mãozinha para ela e vá até o sol se pôr. Não seja conduzido pela ira. E observa que interessante o versículo seguinte. Não deis lugar ao diabo. O que tem a ver o versículo 26 com 27? Por que Paulo começa dizendo, irai-vos, mas não pequeis? Não se ponha o sol sobre a sua ira. Em seguida ele diz, não deis lugar ao diabo. Porque você caminhar segundo a sua alma, você pegar a sua alma e tomar ela como um guia, não. Ela diz o que eu tenho que fazer. Se ela está mandando eu fazer, olho por olho, dente por dente. Você está dando lugar ao diabo. Você está fazendo parcerias. Parcerias com quem? Parceria com a ira, parceria com o ódio, parceria com a falta de perdão, parceria, você faz parcerias, e todas elas te levando para um local não saudável. Não saudável. Observe que Provérbios 4, versículo 20 vai dizer, 20 ao 23, meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção nas minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração. Por quê? Porque as palavras que eu digo são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Guardar o seu coração não é pegar e falar assim, a pessoa me magoou, eu vou me guardar dela. Mas aí quando você se guarda, você guarda dentro rancor. Você guarda dentro algo que te feriu. Você não deixa as feridas serem tratadas. Não, eu estou guardando, Mateus, meu coração. Não. Você pode achar que você está guardando, mas você está guardando uma bomba lá dentro. E vai te explodir por dentro. Guardar o seu coração não é isso. Guardar o seu coração é não fazer parcerias com a falta de perdão. Mas escutar, prestar atenção às palavras. Guardar nos fundos do seu coração a palavra de Deus. Porque ela é vida para quem acha e saúde para todo o seu ser. Então, quando eu estou guardando o meu coração? Quando eu tenho a intenção de ouvir o que Deus está dizendo e fazer o que Ele está dizendo. Eu tenho a intenção de ouvir a palavra, eu me inclino os meus ouvidos à palavra. Eu sou intencional em deixar o Espírito Santo trabalhar em mim. Eu estou guardando o meu coração. Acontece alguma coisa, a emoção diz, olá, algo está errado aqui. E aí você fala, Espírito Santo, alguma coisa está errada. Eu estou sentindo alguma coisa no meu coração. Eu sei que isso não provém de Deus. Eu quero ser intencional em guardar meu coração. O que eu devo fazer? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? E aí, então, sim, você está sendo intencional em se guardar seu coração. Agora, quando você não está sendo intencional em guardar seu coração, quando você acha que ele se guarda sozinho, você não é capaz de guardar seu coração sozinho. Você acha que é capaz. Você não é capaz de guardar o seu coração sozinho. Sozinho, você vai querer fazer parcerias com coisas que são mais fáceis. É um passo mais fácil você não liberar perdão do que você liberar. Agora, você não está guardando o seu coração quando você escolhe por isso. Agora, quando eu tenho intenção de falar, Espírito Santo, o que eu devo fazer nessa situação? A minha alma está dizendo algo. O que a tua palavra diz a respeito? O que a palavra de Deus diz a respeito? Eu sou intencional em guardar meu coração. E toda a minha vida depende disso. Toda a minha vida depende de eu guardar o meu coração. Se eu não estou guardando o meu coração, a minha vida não está caminhando bem. A responsabilidade de manter o meu coração guardado é minha. Observa o que ele diz, acima de tudo, guarde seu coração. Qual que é a minha responsabilidade? De manter o meu coração guardado. Agora, quem guarda o meu coração? Sou eu? Não. Quem guarda o meu coração é Deus. Deus tem um lugar para o meu coração estar guardado.
Deus tem um lugar onde meu coração está plenamente guardado. Qual que é a minha responsabilidade? Qual é esse lugar? Minha responsabilidade é manter em sensibilidade, em saber qual é o lugar onde meu coração está devidamente guardado. E aí então o Espírito Santo te conduz a isso. Te conduz a isso. Sozinho você não consegue essa condução. Sozinho você não consegue levar o seu coração para o lugar devido. Mas você tem intenção nisso. Então eu tenho a intenção e em parceria com o Espírito Santo, eu levo meu coração para o local onde ele está plenamente guardado. Amém. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5, ele vai dizer assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos com padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento, em algumas passagens ele vai dizer emoções, impulsos. Levamos tudo isso para torná-lo obediente a Cristo. Observa que você tem que pegar os seus pensamentos e levar eles cativos. A pergunta é, por que você tem que levar eles cativos? Porque se você não pega eles à força, eles não vão. Naturalmente, eles vão querer alimentar, cultivar a ofensa. Cultivar sentimentos de ódio, de ira, rancor, falta de perdão. Aí você fala, opa, pego todos vocês e levo cativo a Cristo. Se você não pegar os seus pensamentos e levarem eles cativos para Cristo, os seus pensamentos vão te fazer cativo. Alguém vai ser cativo aí. Ou é você cativo pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, um prisioneiro das suas emoções. E o diabo está conduzindo tudo isso para te fazer prisioneiro das suas emoções. E não viver plenamente quem Deus te criou para ser. Não sendo um canal para derramar o amor de Deus, para manifestar Cristo. Você pode escolher ou ser um prisioneiro das suas emoções, ou pegar todas elas, todos os pensamentos, e levar eles cativos. A obediência de Cristo. Embora sejamos humanos, sejamos homens, não lutamos com padrões humanos. Os padrões humanos seriam olho por olho, dente por dente. Mas nós não lutamos por esses padrões. Eu pego todos os pensamentos e levo eles cativos ao que Jesus fez. A obediência de Jesus. A justiça estabelecida por Jesus. Eu não faço a justiça dos homens. Eu não faço a justiça que eu acho que tem que ser feita. Não, eu levo todos eles cativos à justiça de Deus. Levo eles à obediência de Cristo. Então, surge um pensamento, surge uma emoção, fala, opa, algo está errado aqui. Aguardo a instrução do Espírito Santo. Ele me dá a solução. Ele me dá a instrução. Mateus, os pensamentos, eu posso impedir que pensamentos venham? Não, você não pode impedir que os pensamentos venham. Quando alguém te falar alguma coisa que isso te ofende, observa, os pensamentos vão vir. Você não pode impedir que eles venham. Agora, o que eu posso impedir? Que eles fiquem. Eu não me lembro quem disse isso, mas ele fala assim, ele faz uma analogia com pássaros, né? Você não pode impedir que pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos. Você não pode impedir que venha um pensamento de ira, de rancor, de ódio. Opa, mas quando ele vier, você fala, arranco ele agora daqui e lanço ele no mar. Na minha vida, estabelecer raízes de amargura, não. Não, isso contamina. Isso me leva a ser cativo. E a questão é que a sua mente, ela pode estar aliada com a sua carne, com os desejos da sua carne de agir por emoções, por fazer a sua justiça própria, né? Ou a sua mente pode estar alinhada com o seu espírito. E quando ela vai estar aliada com um, quando ela vai estar aliada com o outro? Quando você tem uma mente renovada na palavra de Deus diariamente você tem uma mente aliada ao Espírito. Uma mente que pensa segundo a mente de Cristo. Que enxerga as coisas não de forma natural e humana, mas enxerga o que Deus está vendo. Enxerga o que Deus está falando.
É o que Paulo vai trazer em pauta por muitas vezes. Ele vai dizer assim, olha, crentes carnais, ou em algumas versões, sensuais. Do que ele estava falando? Ele estava falando de pessoas que aceitaram a Cristo, conheciam a Cristo, receberam o Evangelho, receberam Jesus, eram vivas no Espírito, só que não andavam no Espírito. Eles andavam segundo suas emoções. Eram crentes sensuais, segundo as suas emoções e sentimentos. Em outras versões ele fala carnais. Eles andavam segundo a sua carne, segundo um velho homem. Nós vamos falar disso em outras séries, outros episódios. Mas a questão é, se você se expor à palavra de Deus com frequência, diariamente, expor a palavra viva de Deus, você tem uma mente renovada e ela se alia ao Espírito. Então, pontos que eu gostaria de trazer aqui para a gente finalizar esse episódio 1. Primeiro é, se encha da palavra de Deus. Renove a sua mente com a palavra de Deus. Você pode encher a sua mente com achismos, com experiências humanas de terceiros, com que não sei quem acha, não sei quem fala, isso e aquilo. Ou você pode encher a sua mente com a palavra de Deus. Você pode encher a sua mente com noticiários. Você pode encher a sua mente com a palavra de Deus. Você pode encher ela e fazer dela uma aliada do Espírito ou uma aliada da carne. O segundo ponto é, exponha o seu coração a Deus. Exponha suas dores a Deus. Exponha seus traumas, dilemas. E uma coisa muito importante para se dizer é, observa que eu estou falando para você se expor no sentido de se torne vulnerável. Se torne vulnerável. Mostre, Deus, eu tenho essa dor. Eu tenho esse trauma. Eu tenho esse acontecimento aqui. Eu tenho esse dilema. Isso está me afligindo. Exponha a Deus. Deus tem cura para isso. Mas observe que vulnerabilidade é diferente de você se tornar uma eterna vítima. Né? Do tipo, eu sou vítima do que aconteceu. Ok. Agora a questão é, para sempre? Isso determinou sua vida para sempre? Acabou a sua vida? O que aconteceu em um dia, o que aconteceu em uma estação, determinou a sua vida para sempre. Esse ocorrido, ele é mais forte, ele tem mais poder, ele tem mais influência na sua vida do que o Cristo fez. O que Cristo fez por você tem menos poder do que o que alguém fez? Determina mais a sua vida do que Cristo fez? Você se coloca na posição de vítima. Tudo bem, você foi uma vítima, mas não para sempre. Não é do tipo, Deus, eu fui uma vítima e agora acabou a minha vida. E agora eu estou nessa posição para sempre. Escravo do que aconteceu comigo em um dia. Eu sou escravo para sempre. Não. Não. Você chega para Deus e coloca a vulnerabilidade. Deus, está acontecendo isso, isso, isso. Eu tenho essa dor. Eu tenho esse trauma. E ao mesmo tempo eu sei que o Senhor tem um lugar de paz para mim. Eu sei que o Senhor tem um lugar de cura para minha alma, cura para os meus traumas. Mas Deus, significa que vai chegar uma hora que eu não vou me lembrar do que eu sofri? Não, você vai se lembrar. Só que agora não é mais uma ferida aberta. É uma ferida cicatrizada. Ela não tem mais dor. Você se lembra daquilo. Mas aquilo não dói mais. De forma a te punir. Como se você estivesse vivendo aquilo de novo. De forma a ditar a sua vida. De te tornar um prisioneiro. Aconteceu isso. Mas Deus curou. A ferida foi cicatrizada. Deus curou. Houve paz. A paz se estabeleceu naquela situação. Pergunte para Jesus aonde ele estava naquele momento. E ele, quando ele te contar a respeito disso, ele vai dizer que ele estava do seu lado. Estava ali com você. Deus Pai ama você. E nesse amor há refrigério, há descanso, há um lugar de águas tranquilas para sua alma. Há um lugar. Eu gostaria de orar para a gente fechar. Que se você pudesse curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra que nos instrui, nos ensina. E, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem cura para a nossa alma.
O Senhor se preocupa conosco por inteiro, com cada detalhe, com cada detalhe. O Senhor se importa conosco. O Senhor se importa com o que nós estamos sentindo, sofrendo. Pai, eu sei que o Senhor tem cura para todas as almas que estão ouvindo essa mensagem. O Senhor tem paz, o Senhor tem um refrigério, um descanso para essas almas que estão em guerra. Pai, por isso eu declaro a sua paz que excede todo entendimento. Eu declaro o Espírito Santo tocando esses corações, tocando em lugares profundos, trazendo cura, trazendo discernimento, trazendo instruções, conduzindo cada vida para fora dessa armadilha, para fora desse lugar de aprisionamento e levando para um lugar de liberdade em Cristo Jesus. Declaro o sangue de Jesus sendo derramado sobre essas situações, trazendo pureza, limpando, curando, no nome de Jesus. Declaro vidas sendo fortificadas e fortalecidas pelo seu amor, Pai. O Senhor visitando elas e fortalecendo elas, mudando formas de enxergar, abrindo os olhos, abrindo os ouvidos, mudando perspectivas, mudando visão, alimentando uma nova visão, no nome de Jesus. Eu declaro isso. E se você nunca aceitou Jesus, eu gostaria de chamar você para isso. Jesus, ele morreu por você. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele sofreu por você, para que nele você fosse justiça de Deus, para que nele você fosse curado, liberto, transformado, salvo por completo. Se você nunca aceitou Jesus, eu gostaria que você repetisse comigo essa oração e dissesse: Pai, eu reconheço a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu sei que Ele morreu por mim e Ele é o meu Salvador. Ele trouxe libertação, Ele me fez uma nova criatura. Eis que todas as coisas ficaram para trás e tudo se fez novo em Cristo Jesus. E eu aceito Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu declaro que Ele é o meu Salvador. E eu aceito desse amor, eu aceito disso e quero viver, Pai, essa nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. E para a gente fechar até a semana que vem, eu gostaria que você fizesse uma atividade. Mateus, como eu sei se eu liberei perdão mesmo? Né? Como eu sei se eu liberei perdão por tal pessoa? Eu gostaria que você fizesse uma atividade, começa a abençoar essa vida. Não é uma questão somente de ser neutro. Não sinto mais nada por aquela pessoa. Não. Declare bênção sobre ela. Pode ser você mesmo declarando na sua casa, no seu quarto: Pai, eu abençoo fulano. Eu declaro bênção sobre ele, sobre a família dele, sobre a casa dele. E declaro bênçãos e isso e aquilo. Derrame o amor de Deus sobre essa pessoa. Deixa você ser um canal do amor de Deus. Não um canal de ódio, não um canal de amargura, mas seja um canal. Se coloque numa posição para ser um canal de Deus, um canal do amor seja derramado. Faça essa atividade. Eu te desafio a isso. Declare bênçãos sobre essa pessoa. Declare coisas boas para ela. Se você sentir no seu coração de ligar para ela, liga para ela. Se sentir de encontrar ela, encontre ela. Mas derrame o amor de Deus. Mas Mateus, eu não estou sentindo vontade na minha alma. Mas Mateus, será? Eu tenho razões. Obedeça a palavra de Deus. Faça o que Deus diz. Saia desse lugar de aprisionamento e vá para um lugar de liberdade em Cristo Jesus. Amém? Sejam abençoados. Até a semana que vem.